Eu vou começar respondendo as caixinhas de pergunta que eu tenho lá, tá? Pergunta: bebê, 3 meses, seio começou a ficar sensível, ardência por dentro, o que pode ser, tá bom? Tem uma carinha de candidíase mamária, tá? Geralmente, tá, meninas? Quando é pega errada, quando é alguma outro tipo de dor, depois que larga o peito, alivia, tá? A candidíase, que é um fungo natural que a gente tem na pele mesmo, e aí baixa um pouquinho a imunidade, ambiente quente, ambiente úmido, né? Até o que a gente come interfere aí no surgimento da candidíase, na proliferação, tá? Ela costuma doer muito pós-mamada, dói muito durante a mamada, mas dói muito pós-mamada também, tá bom? Uso de absorvente direto, de concha, tudo isso também favorece o surgimento aí de candidíase. Então, eu sugiro, né, que procure ajuda especializada, tá bom? Porque precisa de tratamento médico, e a única pessoa que pode dar o tratamento médico é médico. Então, vamos às outras perguntas lá. Se o leite descongelar um pouco dentro da bolsa térmica, posso congelar novamente? Então, assim, o ideal é que não descongele, tá? O ideal é que esse leite não descongele, porque ele não foi feito para descongelar e congelar novamente. Ah, Paula, como que eu faço, então, o transporte, né? Eu deixo congelando no meu trabalho. Como que eu faço esse transporte? Bolsa térmica com bastante gelox, colocam embaixo, dos lados, em cima, para evitar que esse leite descongele, tá? Se você não conseguir, se for um trajeto muito longo, ali de 2 horas, se você não conseguir manter, deixa na geladeira do seu trabalho, e aí você, né, quando chega em casa, você congela, tá? Na geladeira ele pode ficar até 12 horas antes de congelar, é melhor do que congelar e descongelar. Quanto tempo depois do nascimento é necessário procurar um pediatra? Então, assim, o indicado, né, que a gente procure o pediatra de 7 a 10 dias, tá? Para que esse início é muito importante que a gente procure, para que avalie aí, né, a evolução da amamentação. Existem casos de bebês que podem ficar desidratados, ictéricos, né, amarelinhos. Então, é muito importante que vocês tentem. Eu sei que nem sempre é fácil, né? Muita gente depende de marcação de plano, de postinho, mas que seja ali entre 7 a 10 dias a primeira consulta. Ó, perguntinha super boa aqui. Tem alguma idade mais segura para complementar com a mamadeira sem risco de confusão? O que vocês acham? Não tem, né, gente? Mamadeira, infelizmente, sempre tem risco. Vocês querem entender um pouquinho o que acontece com a mamadeira? Deixa eu pegar aqui para vocês, espera lá. Não tô com nenhuma chupeta aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece, ó. Mas, ó, como é que o bebê mama no peito? Ele abre um bocão bem grande, ó, e faz esse movimento aqui bem redondinho. E aí, o que acontece quando a gente dá chupeta ou mamadeira, né? Então, primeiro que ele não consegue fazer esse movimento redondinho, ele faz como abre e fecha. Ele consegue fazer um bocão bem grande, né? Uma boquinha pequenininha. Então, imagina, o bebê tá mamando uma mamadeira assim, ó. Boquinha pequenininha, abre e fecha. Se ele tentar reproduzir isso no peito, vocês acham que isso aqui vai extrair tanto leite quanto isso aqui, gente? Não vai, tá? Então, não existe. Obviamente que quanto maior for o bebê, quanto maior o bebê mais apegado a ele está ao peito, menor a chance. Porém, o risco sempre existe. E se falarem para você assim, a mamadeira foi desenvolvida pela NASA, é igual o peito, não confunde, é marketing. Puro marketing, tá? Todas as mamadeiras têm sim risco de confusão, certo? Meu bebê acorda várias vezes à noite, posso oferecer o peito sempre para voltar a dormir mais? Gente, pode sempre oferecer o peito para o bebê voltar a dormir ou não? O que vocês acham? Claro que pode, tá? Peito é associação positiva para o sono, tá? Peito é associação positiva. Alguns consultores do sono vendem como associação negativa, mas muito cuidado, tá? Porque é natural, tá? O peito é natural. Então, não tem problema nenhum, pode oferecer o peito. Ah, não quero oferecer o peito, quero ninar. Pode ninar. Quero dar pro pai fazer balançar no carrinho. Pode, não tem problema, tá? Mas não achem que mamar no peito é associação negativa ao sono, que não é. Aumentar a produção de leite materno. Primeiro ponto sobre aumento de produção. Por que você quer aumentar a produção? Você acha que a sua produção diminuiu ou você tem certeza que ela diminuiu? Tá, gente? Cuidado com isso.
Geralmente, 95% dos casos que eu atendo sobre baixa produção de leite é percepção de baixa produção. Então, a mãe não tem uma real baixa produção. Ela só acha que está com baixa produção. Por quê? Porque logo que o bebê nasce, as mamas ficam como? Pesadas, vazando muito leite. E aí vai passando ali, né, primeiro, segundo, principalmente ali no terceiro, no quarto mês. É bem a época que vocês me procuram, né, falando, baixou minha produção, a mama só fica murcha, o bebê tá irritado. Mas às vezes o bebê tá passando por algum salto de desenvolvimento, algum pico de desenvolvimento ali. E aí vocês acham que tá tudo associado. É muito comum uma mulher sempre duvidar da sua produção de leite. Nunca é o bebê que tá passando por um momento difícil, é o bebê que tá mamando errado, é uma confusão de bico pelo uso da chupeta. Não, o que é? Minha produção que não tá sendo suficiente pro bebê, tá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa perceber se é uma baixa produção real ou só é uma sensação, tá? Como é que a gente garante uma boa produção de leite? Não usar bico, tá? Artificial, não usar chupeta nem mamadeira. Livre demanda, o bebê decide a hora e a duração da mamada, tá? Esse é o principal aí pra gente saber como é que tá a produção. Quais são os casos reais de baixa produção, geralmente, tá? Então, mamães que têm hipoplasia. Hipoplasia é quando o peito não se desenvolve, tá? A mama nem na adolescência e nem na gravidez se desenvolve. Então, aquela mãe, às vezes, que tem o bico bem grande, o mamilo grande e quase não tem seio. Pode ser um sinal de hipoplasia mamária, então não desenvolveu. Essa mãe, sim, pode ter baixa produção. Mamães com diabetes, hipertensão, tireoide descompensado, ou seja, aquele que não tem controle, também pode estar com baixa produção, tá? Redução de mama também pode ter baixa produção real, tá? E os casos nossos de baixa produção, né, são quando a gente usa bico. Então, geralmente, tirando esses casos aí de baixa produção real, o restante é tudo consequência. Então, a gente usa mamadeira. Aí a mamadeira vai aquele fluxo constante. E aí o bebê aceita mais da mamadeira, estimula menos o peito. Vai diminuindo a produção da mãe, tá? A mãe tenta limitar a demanda. Não, só vou dar a cada 3 horas, né? Não vou dar. Se chorar, vou calmar de outro jeito. Tá limitando a demanda. Baixa a produção. Às vezes acontece, né? Eu tenho pacientinhos meus, por exemplo, que pegaram Covid ou ficaram internados na UTI, porque tá tendo essas bronquiolite aí bem frequente, né, meninas? E aí elas, precisou ficar 7 dias sem amamentar, e aí realmente baixou a produção. Ou então teve uma mastite, e aí realmente baixou a produção, tá? Qual é a melhor forma de aumentar a produção, então? Já que eu falei, não respondi. Melhor forma de aumentar a produção é através de estímulo. Estímulo é o que aumenta a produção, tá? Então, assim, como é que a gente estimula? Diminuindo o intervalo das mamadas, oferecendo os 2 peitos por mamada, estimulando com a bombinha pós-mamada, né? Ou em momentos fixos durante o dia, de 5 a 10 minutos, tá? Paula, e a medicação? Minha vizinha tomou ocitocina, tomou domperidona, tomou tintura de algodoeiro, tomou alguma coisa e aumentou a produção. O que acontece com a medicação, tá? Se a gente não descobre a causa da baixa produção, eu vou lá e tomo uma medicação, tá? Seja ela natural, seja uma medicação que o efeito colateral aumenta. Realmente sua produção vai aumentar ali 2, 3 dias. Porém, se você não ajustar a sucção desse bebê, não ajustar o estímulo, o teu corpo vai falar, tem leite sobrando aqui. Então, vou baixar, teu corpo luta contra. Você aumenta, toma medicação para aumentar, o teu corpo fala, tem leite sobrando, não tem bebê mamando direito, baixa mais um pouquinho. E volta ao que era antes. E aí, o que acontece? Você tira essa medicação, você toma ali 2, 3 meses, você tira. Aí sim, você vai ter uma baixa produção de leite. Então, muito, muito, muito cuidado com medicações para amamentação. Precisa ser muito bem indicado, tá? Quem é minha paciente sabe que eu só uso em último caso, com todos esses sinais, bem orientado para a mãe, qual que é o momento de parar, quando fazer, tá? Então, muito, muito cuidado referente à baixa produção de leite. Eu queria saber se pega errada influencia no ganho de peso, casal 602. Sim, com certeza, tá bom? Uma pega errada, o bebê não consegue extrair a quantidade necessária. O que acontece sobre pega errada, gente? Se o bebê não faz o bocão, olha lá, ele vai conseguir extrair tanto leite quanto o bebê com a pega certinha? Então, sim, pega errada pode influenciar no baixo ganho de peso. Mas o que é comum? Achar que tudo tá na pega. E nem tudo tá na pega. Posição influencia muito. O bebê tem que estar alinhado, cabecinha e tronco, gente.
A boca tem que abrir o bocão, tem que estimular a abertura de boca. Se você botar o bebê e não estimular, ele não vai abrir. Aqui no cavanhaque a gente tem reflexo de busca, então você estimula ali 2 a 3 vezes para o bebê abrir um bocão bem grande. Você traz o bebê para a mama, não é a mama que vai para o bebê, é o bebê que vem para a mama. Bocão bem grande, lábiozinhos levemente virados. Tem que saber avaliar a sucção desse bebê, tá? Então a gente tem que olhar aqui se ele está deglutindo efetividade da mamada, tá? Então sim, pega e influencia muito no ganhozinho de peso. Estou amamentando meu bebê, tem 3 meses e também dou fórmula, mas quando o neném toma fórmula, ele sente dor de barriga. Será por conta da fórmula? Sim, muito provavelmente, tá? As fórmulas, então, o que é a fórmula, né? É uma imitação, né, do leite materno. Então, eles tentaram imitar o leite materno, né? E cada fórmula tem a sua peculiaridade, que a gente chama. Então, tem uma fórmula que é para quem tem intestino preso, tem uma fórmula que é para quem tem intestino solto, tem uma fórmula para quem tem refluxo, tem uma fórmula para quem tem baixo ganho de peso. Então, precisa conversar com o pediatra para que ele, se estiver prendendo, se estiver dando cólica, para que ele oriente outro tipo de fórmula. Bebê com 3 meses ainda pode acontecer confusão de bico? Sim, essa idade é bem comum acontecer, tá bom? Então, tira aí os bicos aí para não ter confusão. Paula, então melhor seria deixar na geladeira do trabalho, transportar sem congelar. Se o leite não tiver congelado, precisa ter gelox ou pode ficar fora da geladeira por 2 horas e depois congelar? Complexa essa pergunta, tá? Funciona assim, quanto mais rápido a gente congelar, melhor. Se você precisar congelar e descongelar e congelar novamente é ruim, então é melhor que fique na geladeira e você congele assim que possível. Para transportar, precisa sempre estar refrigerado, então precisa de caixa com isopor com gelox sempre. Quanto melhor for a nossa qualidade, melhor esse leite vai ficar bem armazenado. Então, por exemplo, se no seu trabalho tem congelador, você deixa no congelador. Na hora de ir para casa, você põe num isopor ou numa bolsa térmica com bastante gelox e leva para a caixa em casa e congela. Na minha casa não tem, no meu trabalho não tem congelador. Você vai deixar na geladeira, vai pôr na bolsinha térmica com gelox, vai transportar para casa, vai chegar em casa e vai congelar. No meu trabalho não tem geladeira. Você vai com o isopor, uma bolsinha térmica cheia, vai deixar o leitinho lá o dia inteiro, né? Até 12 horas, vai chegar em casa e vai congelar, tá? Então, sempre quanto antes você congelar, melhor, mas tem que ver a realidade de cada um. Até 12 horas refrigerado antes de congelar, sem problema nenhum. Meu bebê tem 6 meses e ultimamente não está dormindo direto. Será que tem a ver com 2 dentinhos que tá saindo? Ele só mama. Então, o que acontece, né, gente? Os bebês, eles não respondem do jeito que a gente gostaria, né? Então, eles podem estar passando por algum pico de desenvolvimento, pode estar alguma coisa incomodando, seja frio, seja calor. A gente sempre manda esperar ali de 4 dias, com 6 meses, geralmente essas alterações de sono não duram mais que 2 semanas, tá? Se durar mais que 2 semanas, o ideal é que você reveja toda a rotina de soneca do dia, a alimentação, hidratação, frio, calor, para tentar melhorar isso o quanto antes, tá bom? Que o sono ocorra da forma mais tranquila possível, que a gente entenda o que o nosso bebê precisa. O sono interfere diretamente com a alimentação, com estímulos durante o dia, com tudo, tá? Então tá tudo interligado, o ciclo circadiano, o horário que esse bebê dorme, o horário que ele acorda, quanto tempo, como é essa soneca, se é no ambiente claro, se é no ambiente escuro, muita coisa está relacionada ao soninho do bebê. É melhor colher dosadora ou copo. Tanto faz, tá? Entre colher dosadora e copo aberto são 2 opções muito seguras. Não tem diferença nenhuma. A que seu bebê se adaptar melhor, tá bom? A terceira opção seria um copo 360, que não utilize sucção. Como assim não utiliza sucção? Você tem que provar o copo 360 do seu filho. Se você sugar e precisar sugar para o leite sair, tá errado. Tem que só ou encostando o nariz ou o lado o líquido sai, tá bom? Aí, opções para bebê com mais de 6 meses, entre 6 e 9, seria o copo de bico rígido, sem válvula, então você retira a válvula. O que é bico rígido? O material do bico é exatamente o mesmo material da tampa, tá? Então, a partir de 9 meses ali já é mais seguro usar. Dá para colocar um copinho de canudo. Gente, comenta lá, por favor. Paula, gostei da aula, obrigada pela dica e tal, para que isso chegue a mais pessoas, tá bom? Mandem muitos coraçõezinhos aí para mim. E muito obrigada, que vocês tenham um lindo e abençoado
final de dia com o bebezinho de vocês. Mordam bastante, abracem bastante. Espero estar aqui novamente semana que vem para tirar mais dúvidas, tá bom? Um beijo e até logo!